Começo esse vídeo dizendo pra você que eu tô absurdamente empolgado, mas tô muito empolgado, porque finalmente começou a melhor fase do ano. Começou a fase do melhor signo do zodíaco, que é o signo de Touro, maravilhoso, sensacional. Se você não gosta do signo de Touro, você não acha que o signo de Touro é o melhor, já põe aqui embaixo nos comentários e fala, não, Nando. Quero saber qual que é o signo que domina aqui os nossos inscritos na Academia Astrológica. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o mês, o período do Sol em Touro, apesar da gente ter um monte de coisa em Áries ainda, mas a gente vai falar sobre 4 principais movimentos que a gente vai precisar prestar atenção no nível mundial e no nível pessoal também, tá? Para você que é novo aqui no canal e nunca me viu antes, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos, sou psicanalista junguiano, sou especializado em Plutão em casa 8 e trabalho com terapia astrológica, que é uma técnica que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos anos para acompanhar os meus clientes e desenvolver o autoconhecimento deles a partir da astrologia unida com a psicanálise junguiana, certo? Se você quer saber como é que funciona a terapia, quer fazer seu mapa natal, suas previsões, aqui embaixo na descrição de todos os vídeos do canal tem um link para você me chamar no WhatsApp e perguntar, tirar suas dúvidas, ver os valores e fazer seu agendamento. Bacana? Outra coisa antes da gente ir para o vídeo são os cursos. Você quer estudar astrologia comigo? Aqui tem 4 formas, tá? A primeira delas é que tem uma playlist literalmente chamada Curso Gratuito de Astrologia. Só você ir na página principal do canal, vai lá em playlists, procura um pouquinho ali para baixo, tem uma playlist chamada Curso Gratuito de Astrologia, que tem mais de 60 aulas para você começar a estudar astrologia do zero e ver o meu ponto de vista sobre muitas das coisas que a gente discute aqui. A outra forma é na área de membros, onde a gente tem 3 níveis. A gente tem um mini curso de signos, um mini curso de planetas e signos e tem um curso de astrologia que está na direção de se tornar um curso completo, porque a ideia é até o final do ano que vem vão ter mais de 300 aulas publicadas, agora a gente está com 137, onde você vai ver do básico até o mais avançado, contando com técnicas de previsão, para você entender o que são aspectos, enfim, para você aprender a interpretar o mapa natal e até começar a ganhar o dinheiro com isso, tá? É só aqui, ó, clicar aqui ó, em Seja Membro e você vai ter acesso a todos os níveis de preços diferentes. O mini curso de signo é super barato, é super barato, é só entrar e curtir, bacana? E o último recadinho antes da gente começar, o nosso vídeo é para você, taurino, taurina maravilhoso, que estou fazendo aniversário esse mês, tem valores especiais como eu faço todo mês. Toda vez que o Sol entra num signo, eu faço promoção de revolução solar para todo mundo que é de Touro, todo mundo, distribuindo presente para todo mundo, né? Você quer fazer sua revolução solar, manda mensagem para mim, a gente vai agendar a sua sessão. Vamos analisar tudo que pode acontecer no seu ano e eu vou te ajudar a pensar nas soluções e direcionamentos para você ter os melhores resultados possíveis. Bacana? Então, bora lá para o nosso vídeo agora, entender o que é esse período do Sol passando pelo signo de Touro. O Sol entrou em Touro no último domingo, dia 19 de abril, às 22 horas e 39 minutos, marcando o início do ciclo do Sol em Touro. O que teoricamente faz com que a gente mova a nossa energia daquela impulsividade, da coragem, da briga, do conflito, da violência que tem o signo de Áries e passar para maior estabilidade, previsibilidade, temperança, calma, observação, estratégia, conforto, prazer, teimosia, lentidão, preguiça, procrastinação que pode ter do signo de Touro. Isso não quer dizer que a gente vai entrar num ciclo onde todo mundo no mundo vai ficar mais lento, mais preguiçoso, né? Mais procrastinador. Não é isso, né? Que a característica da energia que a gente vai presenciar vai ser uma coisa mais constante. Mas isso a gente vê pelo próprio clima. Quando o Sol entra em Touro, a gente começa a entrar numa fase onde a temperatura se estabiliza. Hoje, eu não sei como é que é na cidade de vocês, mas aqui no interior de São Paulo, a gente está vivendo dias onde eu tenho 27, 28 graus e à noite faz 11. Ou tem um dia onde eu tenho 22, 23 graus e vai lá para baixo de novo. Ou então você tem 20 graus de mínima e chega nos 30. Então a gente tem uma instabilidade muito grande dessa temperatura e começa... Mas a ideia é a gente começar o declínio da temperatura até chegar num ponto de estabilização, que é o que é característica do signo de Touro, tá? Então a gente entra nesse estágio. E aí, o que a gente precisa pensar é que isso é teoricamente, a gente encontra dessa forma.
Mas de uma maneira mais prática, não vai ser bem assim, porque a gente tem muita energia em Áries ainda. Na verdade, a gente tem muitas energias, praticamente praticamente todos os planetas estão com altíssima ativação em signos que são Yang, que são externos, que são de movimento, que são de atitude, que é o signo de Aquário, o signo de Áries e o signo de Gêmeos. Eles estão sendo muito ativados porque tem muita gente transitando por ali. Então a gente tem essa energia ariana, essa energia Yang, né, sendo ativada com muita intensidade ao redor do globo, inclusive nas nossas vidas aqui, de movimentos novos, de atitude nova, de ideias, de criatividade, de conexões, de exploração, de abertura de caminhos diferentes, inovadores, né, revolucionários, acontecendo por causa da conexão de todos esses planetas. A diferença da história é que, assim, no mês passado, no ciclo passado solar, que a gente tinha um monte de energia no signo de Áries, a gente tem agora uma diminuição dessa atitude toda para um movimento de permanência, ou de determinação, ou de atitude conservadora em direção ao objetivo. O que quer dizer isso? Que tudo que a gente estava com o tesão de iniciar, com o movimento de início, com aquela galera que estava lá em Áries, deixa de ser fogo de palha para ser contínuo e potencialmente construtivo e a gente alcançar os objetivos, que é uma característica do signo de Touro. Quem sabe a característica básica aí? Áries é fogo de palha. Inicia, movimento, quero fazer, vou, sai da atitude. Mas nem sempre termina o que precisa, porque depende de outras características que não estão presentes em Áries. Então, quando você tem um início muito forte em Áries e você consegue manter essa energia durante um certo tempo, focado nessa sua nova realidade ali para frente, quando entra em Touro, a gente consegue estabilizar isso e levar para um lugar mais concreto. Então, pode ser muito boa essa sequência de energias para quem está começando novos projetos, seja onde for. O que é importante a gente pensar é como que isso se aplica individualmente. Quais são os setores do seu mapa que estão sendo ativados por essas passagens, por essas conexões, e o que está sendo movimentado de novo, o que está sendo transformado no seu dia a dia. Com isso, você consegue direcionar e aproveitar. Bom, agora essa energia entrou em Touro, então eu vou mesmo de cabeça conseguir concluir essa transformação que eu estou vivendo. Bacana? Isso vai ser intensificado, ou pelo menos continua com a intensidade, porque a gente ainda está vivendo o ciclo de lua nova que aconteceu lá em Áries. Lembra, né, que a lua nova aconteceu nos últimos graus do signo de Áries, 29, 28 a 29, não me lembro bem. E essa lua nova é um ciclo que acontece dentro de um período de 28 dias, 28, 29 dias, né? Então, ele inicia na lua nova e ele vai ganhando força até chegar lá na lua cheia. Quando chega na lua cheia, a gente alcança o ápice daquela energia, tá? Então, mesmo com o Sol em Touro, a gente ainda está arrastando toda uma energia de Áries que estava sendo vivida lá naquele período e que continua através desse ciclo lunar, que vai se encerrar lá, vai alcançar o ápice lá quando chegar no dia 1º de maio, que vai ser em 11 graus de Escorpião, e depois ela começa a minguar e vai começar o próximo ciclo em Touro. Então, você vê que a gente está com o ciclo um pouquinho desencaixado. Não é sempre assim, mas normalmente a gente tem uma lua nova durante o período do Sol naquele signo. Aconteceu isso no período de Áries, mas essa energia às vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, é vivida simultaneamente com o Sol transitando no signo e a lua nova acontecendo dentro desse período. Agora aconteceu com o Sol no fim do ciclo dele. Então quer dizer que a energia que foi gerada por essa ativação de Áries, ela não está sendo vivida dentro do ciclo de Áries, mas dentro do ciclo de Touro. E se a gente pensar num nível de conflitos, a energia em Áries, que é bastante agressiva, vai alcançar o seu ápice em Escorpião, que é uma energia bastante intensa. A gente sabe que tem coisas coléricas, muita energia negativa, traumática, violenta que acontece dentro do Escorpião, né, com a característica do Escorpião, e que pode ser ativada ao longo desses próximos dias aí. Eu espero que seja mais uma questão de morte e renascimento psicológica ou simbólica, né, do que
a gente vê algo mais catastrófico e violento acontecendo ao redor do mundo, mas a gente sabe, né? Isso me deixa um pouquinho mais preocupado, porque o segundo movimento que é bastante importante nessa entrada do Sol em Touro é a quadratura que o Sol faz assim que entra em Touro com o Plutão que está lá em Aquário. E Plutão é regente do signo de Escorpião. Então, a gente tem um desenvolvimento dessa energia de Escorpião potencialmente destrutiva acontecendo nos primeiros dias do signo de Touro. Pode ser problemático, pode ser difícil num nível mundial. Porém, a gente tem muita energia de atitude, de movimento acontecendo, como eu falei para vocês, né? Você quis fazer uma mudança e você continuou. Você insistiu nessa mudança, você tem um objetivo na sua frente, e a quadratura de Sol com Plutão no começo desse mês pode ser tudo que você precisava para poder realmente iniciar, sair da mesmice, né? Você romper com seus ciclos e ir em direção ao novo objetivo, que pode vir através desse rompimento, dessa desestruturação que uma quadratura pode causar, uma quadratura de Plutão pode causar. Então veja bem, lembra que eu falei no começo do vídeo que eu sou especialista em Plutão. Plutão não é uma destruição em vão. Normalmente ele faz transformações bastante significativas no nosso dia a dia, mas não é sem sentido, não é aleatório. Aquilo tem um propósito. Às vezes é muito mais difícil da gente entender. Tem algumas coisas que são muito complicadas de entender, mas coisas que a gente consegue compreender qual é a motivação são absurdamente transformadoras. E esse é um ponto bastante importante para você que está vivendo grandes momentos de transformação. Bacana? Então beleza, então esse é o Plutão. E a outra coisa que vai acontecer que é bastante interessante é a conjunção de Urano com Vênus. Eles já estão em conjunção hoje, eles estão andando juntinhos ali no finalzinho do signo de Touro. No dia 24, o Vênus passa para o signo de Gêmeos e no dia 26 o Urano passa para Gêmeos e eles ficam pertinhos, bem em conjunção ainda até o dia 3 de maio. Vênus fala sobre valores. E quando esses dois estão juntos, vão fazer um movimento de intensificação desse questionamento dos nossos valores. Como que a gente lida com os nossos valores financeiros, nossos valores éticos, as nossas posses, como que a gente vê o mercado, como que a gente vê o mercado financeiro, né? Como a gente vê a economia. E esse Urano passando por aqui, e ainda com aquele Sol em quadratura com Plutão, a gente tem vários movimentos acontecendo ao mesmo tempo que estão dando uma chacoalhada nesse sistema financeiro que pode trazer novidades aí ao longo do tempo, tá? Quando tanto Vênus quanto o Urano passam para Gêmeos, eles vão colocar mais energia nessa maneira que a gente tem de se comunicar, de usar a inteligência artificial, a forma como a gente pode se comunicar mais harmonicamente com as outras pessoas, né? Sermos mais educados, cordiais, a gente ter uma comunicação mais agradável, ou pelo menos ter uma análise do que nós estamos usando como comunicação e tentar alterar isso para uma maneira mais prazerosa até. O problema é que o Urano tem um comportamento muito errático, né? O Urano ele é um planeta de rompimentos e instabilidades bastante intenso e que pode levar a rompimentos, brigas, discussões e como está no finalzinho do signo de Touro, pode levar a algumas situações de crise financeira. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado nesses dois setores, a maneira como você se comunica com as pessoas e a maneira como você faz a sua gestão financeira, como eu já falei também da questão do Plutão com o Sol. Tá? A gente tem que prestar atenção nesses dois sentidos porque a gente pode ter uma chacoalhada e pode muito bem ter inovações e revoluções chegando especialmente na questão de educação e de vida virtual. Eu falei no vídeo de Urano em Gêmeos que uma das coisas que eu acredito que podem surgir ao longo dos próximos anos, especialmente agora, esse ano pode aparecer isso com bastante intensidade, é o surgimento de uma nova rede social. Essa passagem dos dois aí pode marcar o início disso. Pode ser que não apareça agora, mas ele pode ser o início de uma coisa que vai se desenvolver ao longo do período, tá? E o último movimento interessante é o Marte. Marte está no finalzinho do signo de Áries e ele passa para o signo de Touro bem no finalzinho do ciclo, mas bem no finalzinho do ciclo mesmo. No dia 18 de maio ele sai de Áries e entra em Touro para ficar lá por um bom tempão ainda, tá?
Então, toda aquela energia que está sendo carregada, estava sendo ativada por aquele stellium lá em Áries, permanece até o final do ciclo do Sol em Touro. Mas o ponto é que enquanto esse Marte estiver transitando por Áries, especialmente no finalzinho, ele vai criar uma quadratura com o Júpiter, que está lá no signo de Câncer, criando um pouquinho mais, ou dando um pouquinho mais de intensidade para esses conflitos coléricos, emocionais, instintivos que a gente pode estar vendo aí ao redor do mundo. O signo de Câncer fala sobre a pátria, fala sobre a origem, fala sobre a autoproteção, né? Então, tanto no nível pessoal quanto no nível mundial, a gente pode ver ali questões de conflitos armados, é óbvio, né? Vou bater nessa tecla aí até essa galera toda sair do signo de Áries, relacionados muito com a necessidade da autoproteção. Então, o lance do patriotismo fica muito intenso, fica muito exacerbado e que pode gerar conflitos bastante fortes. No nível individual, isso aqui vai mexer bastante com o seu estímulo, o desejo de você conseguir conquistar as suas coisas, fazer o movimento, usar as suas emoções a seu favor, contanto que você esteja num processo de autoconhecimento e consiga entender o que é que está ebulindo dentro de você, o que é que está gerando essa energia tão intensa que deixa você estressada, que deixa você irritada, que deixa você reativa, que deixa você colérica, que você se emociona com muita facilidade, ou você perde o controle das suas emoções com muita facilidade. É o que é que está acontecendo aí dentro e como que você pode canalizar isso para algo construtivo. Então, ó, para resumir a história toda, a gente está num momento bastante intenso, de muita energia, de externalização, de você movimentar essa energia para fora, para conquistar o que você quer ou para agredir o outro, ou para arranjar briga, discussão, né? A gente tem que tomar cuidado com todas essas coisas, porque isso pode gerar problemas bastante significativos para a nossa existência. Ao mesmo tempo, se você tiver um movimento de transformação, você consegue aproveitar essa energia e começar a consolidar esse futuro que você quer. Mas reflete sobre isso, reflete como que você está se comunicando internamente, como que está sendo a sua atitude, como que é a sua relação financeira, como que é a sua relação com o passado, como é a sua relação com as suas emoções. Tudo isso está resumido dentro de todos esses movimentos. É o Sol em quadratura com Plutão, é a Lua nova em Áries, é o Stellium em Áries, é o Urano em conjunção com Vênus no começo do signo de Gêmeos, o Marte em quadratura com esse Júpiter lá nesse signo emotivo que é o signo de Câncer. É uma energia muito forte que está circulando dentro de todos nós, que precisa ser direcionada para o lugar mais positivo possível, certo? É um mês assim que potencialmente é bastante produtivo, se você souber aproveitar essa energia. Ou ele pode ser bastante intenso internamente, se você não conseguir compreender quais são os seus direcionamentos. Bom, que seja um excelente mês para todos e estou à sua disposição para tirar dúvidas e fazer suas sessões.